Entenda nesse vídeo como foram os preparativos e a missão que fez com que Buzz Aldrin e Neil Armstrong se tornassem os primeiros astronautas a chegarem na Lua. Muito bem-vindo ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e esse é o 6º episódio da série sobre o programa Apollo, onde eu vou falar sobre a missão Apollo 11. Mas antes de falar da missão propriamente dita, eu vou falar sobre algumas coisas que aconteceram antes do lançamento do foguete Saturno V, como por exemplo, a definição do local do pouso na Lua. Desde o início de 1968, a NASA já tinha selecionado 5 potenciais locais para o primeiro pouso de uma missão Apollo, que já foram resultados de mais de 2 anos de estudos sobre qual seria a melhor região. Os 2 primeiros dos 5 pontos de pouso ficavam na região da superfície lunar, chamada de Mar da Tranquilidade. O terceiro ponto, na Baía Central, e os pontos 4 e 5 ficavam na região do Mar das Tempestades. O ponto de pouso selecionado pela NASA foi o ponto 2, com os pontos 3 e 5 como backups em caso de atraso no lançamento. A escolha do ponto 2 para o pouso levou em conta uma série de fatores, como o local onde seria gasto a menor quantidade de combustível tanto para o pouso quanto para o lançamento do módulo superior do módulo lunar. O local precisava ser o mais plano possível, sem montanhas, poucas crateras, pouca inclinação, para simplificar a atuação do radar durante o pouso. Deveria proporcionar uma boa visibilidade, além de uma inclinação apropriada do Sol durante o pouso. E a NASA só teve certeza do local de pouso número 2 em maio de 1969, com os dados que eles receberam da missão Apollo 10, cerca de 2 meses antes do lançamento da missão Apollo 11, que aconteceria em julho daquele mesmo ano. Outra decisão muito importante que a NASA precisava fazer era de qual astronauta se tornaria o primeiro homem a pisar na Lua. Isso porque a tripulação do módulo lunar era formada por 2 astronautas, que no caso seriam Buzz Aldrin e Neil Armstrong. Só que só um dos 2 poderia ser o primeiro a descer. Foram feitas inúmeras especulações sobre quem entraria para a história como o primeiro homem a pisar na Lua. Inicialmente, Buzz Aldrin, que era o piloto do módulo lunar, seria o escolhido. Até alguns repórteres receberam essa informação. Mas em pouco tempo, Aldrin ficou sabendo que Neil Armstrong assumiria o seu lugar. Essa informação ainda não confirmada gerou vários conflitos internos, até que Deke Slayton, que era um dos responsáveis na definição das tripulações e funções nas operações de voos tripulados da NASA, informou para Buzz Aldrin que Armstrong seria o primeiro homem a pisar na Lua, já que ele era comandante da missão. E essa decisão foi anunciada oficialmente no dia 14 de abril de 1969. Aldrin por muito tempo acreditou que ele não foi o primeiro homem a pisar na Lua, por ter danificado um simulador em um dos treinamentos de saída da espaçonave. Muitos jornalistas acusaram Neil Armstrong de utilizar as suas prerrogativas de comandante para não deixar Aldrin sair primeiro. Muitos anos depois foi esclarecido que a NASA queria que o primeiro astronauta a pisar na Lua fosse alguém calmo e tranquilo, características essas que eram expressivamente encontradas em Neil Armstrong e não eram encontradas em Buzz Aldrin. E no final das contas, a decisão da NASA foi de fato que Neil Armstrong se tornasse o primeiro homem a pisar na Lua. Mas vamos falar efetivamente sobre como foi essa missão Apollo 11, que marcou a história como uma das maiores conquistas da humanidade. Os 3 astronautas que compuseram a tripulação da Apollo 11 foram Neil Armstrong como comandante da missão, Michael Collins como piloto do módulo de comando e Edwin Buzz Aldrin Jr. como piloto do módulo lunar. Eu particularmente gosto dessa foto porque facilmente você consegue descobrir qual dos 3 astronautas ficou no módulo de comando e não pisou na Lua nessa missão, que foi o Michael Collins, que ficou com esse semblante no mínimo não tão feliz como os outros 2 astronautas que fizeram o pouso na Lua. Enfim, o tão sonhado lançamento do foguete Saturno V, versão AS-506 da missão Apollo 11, foi feito na manhã do dia 16 de julho de 1969, na plataforma 39A do Kennedy Space Center, na Flórida, nos Estados Unidos. Uma grande quantidade de autoridades assistiram ao lançamento, bem como o próprio presidente dos Estados Unidos, que assistiu da Casa Branca, e mais de 1 milhão de pessoas foram assistir esse momento histórico nas proximidades do centro de lançamento. Todas as etapas iniciais do lançamento aconteceram sem nenhum problema. Os acionamentos, desligamentos e separações do primeiro, do segundo e do terceiro estágio do foguete Saturno V foram nominais.
Assim, a primeira fase do lançamento, onde o terceiro estágio do foguete Saturno V, o S-4B, foi realizada com sucesso e os astronautas ficaram em uma órbita aproximadamente circular de 185 por 183 km de altitude ao redor da Terra. Depois de uma órbita e meia, o motor do terceiro estágio do Saturno V foi acionado novamente e foi feita a inserção na órbita translunar, e os 3 astronautas foram colocados na trajetória em direção à Lua. Alguns minutos depois da inserção nessa órbita, o astronauta Michael Collins, piloto do módulo de comando, assumiu o controle da espaçonave e fez o procedimento de acoplamento no módulo lunar para fazer a separação do terceiro estágio S-4B. Na missão Apollo 11, o módulo de comando e serviço recebeu o apelido de Columbia e o módulo lunar recebeu o apelido de Eagle, que significa águia em inglês. O acoplamento e a extração do módulo lunar foram realizados com sucesso e os 3 astronautas seguiram em sua trajetória para a Lua. Na noite do dia 19 de julho, o motor do módulo de comando e serviço foi acionado e colocou o conjunto de módulos espaciais da missão Apollo 11 em órbita ao redor da Lua. Às 12 horas e 52 minutos UTC do dia 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin entraram no módulo lunar Eagle para se prepararem para desacoplar do módulo de comando e serviço. Foi feita a separação dos 2 módulos espaciais e o astronauta Michael Collins ficou no módulo de comando e serviço, enquanto os outros 2 astronautas iriam iniciar o procedimento de aproximação da superfície lunar para o tão sonhado pouso na Lua. O motor de descida do módulo lunar foi utilizado para reduzir a velocidade do módulo e sair de uma órbita circular e entrar em uma trajetória de pouso na superfície lunar da região do Mar da Tranquilidade, no ponto 2. Durante a fase final de pouso, Neil Armstrong percebeu que o local onde seria feito o pouso pelo computador do módulo lunar Eagle não estava favorável, por ser uma região de cratera com pedras. Assim, ele mesmo assumiu o controle semiautomático para finalizar o pouso. Assim, ele fez as manobras de translação e o motor ficou acionado por 40 segundos a mais do que o planejado. Ao atingir uma distância de menos de 2 metros da superfície lunar, as hastes de contato nas pernas do módulo lunar acionaram as luzes internas que indicaram o momento de contato com a superfície. Momento em que deveria ser desligado o motor de descida, mas Armstrong acabou esquecendo. Algo totalmente compreensível, já que ele estava sendo o primeiro homem a fazer um pouso na Lua. Então, às 20 horas e 17 minutos do UTC do dia 20 de julho de 1969, foi feito o pouso do módulo lunar Eagle com os 2 astronautas na superfície da Lua. O tão sonhado pouso foi feito pouco mais de 6 km do local previsto, mas ainda na região do Mar da Tranquilidade. Apenas 3 segundos depois do pouso, Armstrong se lembrou de desligar o motor do módulo lunar, e logo após, Armstrong e Aldrin fizeram todos os cheques e crosscheques de pouso. Assim, Armstrong enviou a mensagem que o mundo inteiro queria ouvir para o Capcom Charles Duke e eles tiveram a seguinte conversa. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Assim, os astronautas foram se preparar para a primeira atividade extraveicular que seria feita na Lua, que só foi acontecer mais de 6 horas e meia depois do pouso. Ainda antes de abrir o módulo lunar, o astronauta Buzz Aldrin, que era cristão protestante, membro da Igreja Presbiteriana de Webster, levou um mini kit de comunhão da Santa Ceia, com o pão e o vinho, e celebrou pela primeira vez na história a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na Lua. Depois do pouso, estava previsto um tempo para os astronautas dormirem no módulo lunar, mas, fala sério, eles tinham acabado de terem se tornado os primeiros homens a pisar na Lua. Quem iria dormir? Então os astronautas já foram se preparar e vestiram os trajes espaciais para que pudessem sair.
A preparação e vestimenta dos trajes espaciais foram mais de 3 horas. Uma vez prontos para serem as primeiras pessoas a olharem a superfície lunar com os próprios olhos, foi feita a despressurização do módulo lunar Eagle, e a escotilha foi aberta às 2 horas e 39 minutos do dia 21 de julho de 1969. Conforme a determinação da NASA, Neil Armstrong seria o primeiro astronauta a sair do módulo. Muita gente questiona quem filmou a saída do astronauta Neil Armstrong do módulo lunar, já que ele foi o primeiro homem a chegar na Lua, e a resposta é muito simples. Ainda dentro do módulo lunar, os astronautas acionaram a câmera externa do módulo lunar Eagle para fazer o registro de um dos momentos mais incríveis da história da humanidade, quando o astronauta Neil Armstrong se tornaria o primeiro homem a pisar na Lua. Mas ainda nas escadas do módulo lunar, Neil Armstrong descobriu uma placa fixada no módulo com as 2 imagens da Terra e os dizeres: aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, julho de 1969 d.C. Nós viemos em paz por toda a humanidade. Com a assinatura do presidente dos Estados Unidos, Nixon, e dos 3 astronautas. E finalmente, Armstrong pisou em nosso satélite natural e disse a célebre frase, que inclusive é a inspiração para o nome do canal. O pequeno passo de Armstrong foi transmitido ao vivo para mais de 600 milhões de pessoas. Uma das primeiras coisas que Armstrong fez foi coletar amostras do solo lunar e as guardou no seu traje, como uma garantia para que os astronautas não voltassem sem nenhuma amostra do solo, caso houvesse uma necessidade de retornar para o módulo lunar em uma emergência. 20 minutos depois, Buzz Aldrin se juntou a Armstrong, que registrou a sua saída do módulo lunar. Na Lua, Armstrong conversou com o presidente dos Estados Unidos e eles colocaram a bandeira dos Estados Unidos no solo lunar. E instalaram vários equipamentos, como sismógrafos na superfície da Lua, capazes de registrar tremores, refletores que foram utilizados em experimentos laser para medir a distância da Terra para a Lua, e coletaram várias amostras lunares. E claro que eles tiraram muitas fotos por lá. Além dos experimentos científicos deixados na Lua, os astronautas também deixaram um patch da missão Apollo 1 em homenagem aos astronautas Roger Chaffee, Gus Grissom e Edward White, que morreram nessa missão, e 2 medalhas em homenagem aos astronautas Vladimir Kamarov e Yuri Gagarin, que também morreram em 1967 e 68, respectivamente. O tempo de permanência dos astronautas na Lua era limitado pela capacidade do equipamento de suporte à vida do traje espacial. No caso da missão Apollo 11, muitos equipamentos estavam sendo testados e a NASA não quis arriscar estender a caminhada espacial. Os astronautas ficaram cerca de 2 horas e meia na caminhada espacial na Lua e retornaram para o módulo lunar. Eles dormiram no módulo por cerca de 7 horas e ficaram um total de 21 horas e 36 minutos na superfície da Lua. E concluídas as atividades na Lua, os astronautas fizeram o lançamento do módulo de subida do módulo lunar e deixaram o módulo de descida na superfície da Lua. Eles levaram mais de 20 kg de amostras lunares e seguiram em direção ao módulo de comando e serviço que tinha ficado em órbita ao redor da Lua com o astronauta Michael Collins. Assim, o módulo de subida do Eagle foi colocado novamente em órbita na Lua e foi feito o rendezvous, a aproximação com o módulo CSM, Columbia, e o acoplamento foi feito às 21 horas e 35 minutos do dia 21 de julho. Uma vez todos de volta no módulo de comando e serviço, foi feito o acionamento do motor SPS por 2 minutos e meio para a inserção na órbita de transferência para a órbita terrestre. O percurso de volta foi feito de forma nominal. O procedimento de reentrada na Terra começou no dia 24 de julho, 44 horas depois de deixar a órbita lunar. A reentrada do módulo de comando aconteceu sem problemas e o splashdown foi feito no Oceano Pacífico no mesmo dia 24 de julho e o resgate dos 3 astronautas foi feito com o apoio do porta-aviões USS Hornet. Os astronautas passaram 21 dias de isolamento
após o retorno, onde passaram por diversos exames até garantirem a integridade física deles. Além disso, por mais remoto que fosse, foram examinados para garantir que não tinham trazido nenhum tipo de doença espacial, o que de fato não aconteceu. E uma vez liberados, os 3 astronautas se tornaram as celebridades do momento em todo o mundo. Depois de várias celebrações e condecorações nos Estados Unidos, os astronautas partiram em uma turnê mundial que começou no dia 29 de setembro de 1969, onde visitaram 22 países e encontraram diversas autoridades por um período de 38 dias. Assim, depois deste longo e árduo percurso, depois dos bilhões de dólares gastos e da dedicação de centenas de milhares de pessoas, inclusive com o sacrifício da própria vida, o desafio lançado pelo presidente Kennedy de levar astronautas para a Lua e trazê-los de volta em segurança, algo que parecia naquela época impossível, se tornou uma realidade. E infelizmente o presidente Kennedy não pôde ver o seu sonho de levar astronautas para a Lua se realizando, uma vez que ele foi assassinado em 1963, quase 6 anos antes do pouso na Lua. E assim chegamos ao final de mais um episódio dessa série sobre o programa Apollo, e se você gostou do vídeo ou tem alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Se você gostou do canal Um Pequeno Passo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quiser acompanhar as novidades do espaço e aqui do canal, acompanhe Um Pequeno Passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!